Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula de física experimental. Hoje a gente vai ver um tutorial de como fazer uma curva de tensão corrente, corrente por tensão, usando o laboratório virtual FET da Universidade do Colorado. Bom, a bibliografia para essa aula é o site de simulação aqui do FET e também os sites para você dar uma olhada e baixar o LibreOffice, se você quiser até na versão portable, porque é nele que a gente vai construir a planilha e o gráfico. De modo que tudo que a gente vai precisar aqui é de um bom navegador e de um computador para instalar uma versão gratuita. Nenhum software pago a gente vai precisar para fazer esse tutorial, tá bom? É claro que se você quiser, você pode usar o Microsoft Excel em vez do LibreOffice Calc. Vai da sua preferência. Bom, então vamos ver como é que a gente abre o FET para levantar a curva característica de um circuito resistivo, tá bom? Então você deve escolher o navegador que você quiser. Eu vou usar aqui o Google Chrome. Então, uma vez que eu abrir o Google Chrome, você pode usar um link ou digitar só PHET, ok? Quando você fizer isso, ele vai aqui para a central do FET e já vem em português, tá bom? Se você estiver usando. Senão você pode usar esse /PTBR que tem aqui, tá vendo? O link é esse, né? https://phetcolorado.edu, tá bom? Então, uma vez que você entra aqui no site principal, clica em simulações, ok? Você pode escolher qual você quer. A gente vai entrar em física aqui, porque é um circuito que a gente vai simular. Depois que você entrar, ele vai carregar algumas. Se você quiser, você pode buscar aqui, ou você já pode fazer uma seleção aqui, ó. Eu vou selecionar todos de física e selecionar só eletricidade, ímãs e circuitos, ok? O que a gente vai usar é esse daqui, ó. Kit para montagem de circuito DC laboratório virtual, ok? Então vou clicar nele. Ele vai abrir a página principal da simulação, mas ainda não vai abrir a simulação. Aqui tem alguns exemplos, tem algumas informações interessantes, algumas abas. Vamos abrir direto a simulação aqui, ó, clicando nesse botãozinho de play. Aí depende da sua conexão com a internet, do seu computador, ele demora um pouquinho para carregar ou não. Pronto, ele abriu, tá vendo? Então, a gente vai montar aqui um circuito que tem uma bateria ou uma fonte em série com um resistor. E depois a gente vai colocar um amperímetro e um voltímetro, não é? Então, a primeira coisa é que você pode escolher se você prefere o desenho dos componentes ou se você prefere o símbolo, tá bom? Eu vou montar aqui usando o símbolo, mas se você quiser montar com o desenho, tanto faz. Você pode alterar a hora que você quiser. Então, eu vou puxar uma bateria para cá. E se você quiser girar ela, basta pegar num dos pontinhos e andar, tá vendo? Ok? Se você clicar diretamente no componente, você pode alterar o valor. Eu já vou deixar com 0 volts, porque a gente vai levantar uma curva característica começando de 0. Depois eu vou trazer o resistor para cá, ok? Vou jogar ele para cá e também vou escolher qual a resistência dele. Eu vou clicar sobre ele e a nossa resistência escolhida é de 33 ohms, não é isso? Então vou trocar aqui, ó, 34, 33.9, 33.0, ok? Ótimo. Se você estiver usando o símbolo, ele mostra o código de cores aqui, ó. Então isso é bem legal. Eu vou trocar um pouquinho, tá vendo? Ó, as cores mudando ali, vocês estão vendo? Ó, as cores, vou trocar rápido para fazer as cores. Então ele vai mudando as cores. Então você pode até treinar código de cor aqui, porque é um jeito, né, de você bater alguns valores de resistência com as suas cores, ok? Mas eu vou voltar aqui para minha simbologia tradicional. Ok. Agora a gente precisa trazer os fios de interligação. Eu vou começar com o primeiro aqui de baixo, porque aqui eu não vou interligar nada. Vou ligar ele aqui e vou ligar ele aqui, tá vendo? Pronto, a ligação está feita. O nó existe e já está montado, ok? Agora, se eu montar só o circuito, eu, claro, posso vir aqui e colocar o fio, ligar o circuito e ele de algum modo já vai estar funcionando. Só não estou mostrando os elétrons andando aqui porque a tensão está zerada. Mas se eu colocar uma certa tensão, tá vendo? Ele já gira. Eu sugiro a você trocar para a corrente convencional, ok? Porque é ela que a gente vai se acostumar a calcular e tudo mais. Então são essas setinhas aqui, ó. É bem aqui, tá vendo? Elétrons, corrente convencional. Então eu troquei para corrente convencional. Eu vou clicar na fonte e vou voltar para os meus 0 volts. Tudo bem? Então não vai aparecer setinha de corrente nenhuma, não tem corrente circulando, não tem tensão, tá bom? Muito bem.
Agora a gente precisa acrescentar as medidas. A gente vai ter que medir a tensão e a corrente nesse resistor aqui, ok? Muito bem. Vamos começar pelo mais simples, que é a medida de tensão. Então eu trago o voltímetro para cá, clico e arrasto, e mudo a ponta de prova, coloco uma ponta de prova num nó e outra ponta de prova em outro nó. Fica engraçado assim mesmo, mas pronto, ele já está medindo essa tensão de zero. Quando ele está fora, ele não mede nada, percebe? Então quando eu interliguei, ele mediu 0 volts aqui mesmo, tá bom? Se você mudar aqui a sua fonte, ele vai mudar também quanto que é a tensão no resistor, tá bom? Como eles estão em paralelo, são exatamente iguais. Agora tem que ligar o amperímetro. Então note, o amperímetro, ele não vai ligado em paralelo, né? Então o que você precisa fazer é abrir esse circuito. Então eu vou deletar esse fio e vou trazer mais dois. Aí sim, né? Com mais dois fios eu posso ligar este aqui, aqui, aqui e aqui, ó. De modo que agora a corrente que tiver que circular pelo resistor vai circular também pelo amperímetro. E vai me trazer uma medida desse valor, tá bom? Então, se agora novamente eu aumentar aqui a tensão, eu vou ter tanto valores de corrente quanto valores de tensão e vou enxergar a circulação da corrente, ok? Bom, para levantar uma curva característica, o que eu preciso é variar essa tensão e medir a corrente em função da tensão no resistor. Note como isso aqui é uma simulação, esse amperímetro ele é perfeitamente ideal. Então quando eu coloco, por exemplo, 53 volts aqui na fonte de tensão, surgem exatamente 53 volts no multímetro. Mas isso não vai acontecer quando você tiver com um circuito real. Então é importante não se basear no valor da tensão da fonte, mas sim do valor da tensão do multímetro. Porque você sempre vai ter uma pequena queda de tensão no amperímetro, uma pequena queda de tensão nos fios e mesmo uma pequena queda de tensão na fonte. Ok? Bom, então para levantar eu vou ter que fazer um gráfico, não é? O jeito mais simples de fazer um gráfico, agora que a gente está no computador, é usar uma planilha eletrônica. Para escapar um pouquinho da planilha comercial, eu vou usar do LibreOffice, que eu tenho instalado no meu computador de forma portable. Pesquisa aí, que é uma coisa interessante, ele é gratuito, e no caso, quando eu disse no meu computador, ele está instalado num cartão de memória, mas você pode deixar num pendrive se você quiser. Eu vou tentar dividir a tela, vamos ver se vai ficar bom. Ah, ficou bom. Ó, então eu dividi a tela aqui, e agora eu posso colocar aqui, ó, que aqui eu vou ter os meus valores de tensão, certo? V em R, né? Em volts, ok? E na minha outra coluna eu vou ter a corrente, no resistor também, em amperes. A corrente vai ser sempre igual, ok? Eu não tenho nós aqui, a corrente não se divide. A corrente vai ser sempre igual no circuito real ou no circuito ideal. O que vai mudar mesmo são as tensões, que nesse circuito eu vou ter várias quedas de tensão, ok? Bom, então, para o primeiro caso, eu tenho 0 volts aqui na fonte de tensão e tenho 0 amperes. Eu vou simplesmente escrever, depois eu ajusto as casas decimais, os algarismos significativos, tá bom? Agora, a gente vai levantando essa curva, né? Eu vou colocar, por exemplo, a fonte de uma pilha, 1,5 volt. 1,5 volt. Então, com 1,5 volt, o meu multímetro está marcando 1,5 volt também. Então, eu venho e coloco 1,5 aqui, certo? Já a corrente está marcando 0,05 amperes. Não é isso? Maravilha. E agora eu vou alterando. Clico aqui na fonte e vou alterando. Se você preferir, né? Vamos colocar agora, por exemplo, 5 volts. Opa, já foi para 10 de uma vez. Vamos devagar, com a dor que eu sou de barro aqui. Ó. Então, 5 volts. Então, 5 volts. Isso está dando 0,15. Ok? E assim por diante. Se você preferir, usa o desenho aqui também, tanto faz. Com o desenho você enxerga as setinhas, né? E ele vai aumentando. Vamos fazer só mais 2 valores para não tomar muito tempo aqui do nosso vídeo. Eu vou fazer um com 20, mas você pode fazer com quantos você quiser ou quantos estiver indicado no seu guia de experimento. Então, vou fazer com 20 volts, deu 0,61. E vou fazer com um valor bem mais alto, vamos supor 50 volts.
Então 50 volts aqui no multímetro, 1,52, ok? 50 volts, 1,52. Pronto, os dados estão tomados. Agora, a nossa análise vai ser na planilha. Então eu vou maximizá-la aqui, ok? Vou tentar deixar ela um pouquinho mais bonitinha, vou centralizar todo mundo. Vamos ajustar aqui os nossos algarismos significativos. Então, vou deixar todo mundo com 2 casas decimais, que foi a medida que a gente teve aqui, não é? E aqui também, ok? Ótimo. E agora o que eu preciso fazer? Um gráfico. Não é? Para fazer uma curva tensão corrente, eu vou fazer um gráfico. Então eu seleciono aqui todo mundo, não é isso? Clico aqui em inserir, gráfico. Ó, que maravilha. Ele já quis fazer um gráfico de barra. Eu não quero um gráfico de barra, eu quero um gráfico de dispersão, ok? Isso. Nesse gráfico de dispersão, eu não quero as linhas, ok? Eu não quero que ele fique marcando as linhas. Então eu vou deixar só assim, ó, ok? E deixa os quadradinhos, isso aí não tem problema, tá bom? Vamos ver o que mais ele sugere, não é isso não? Tem um certo intervalo de dados, a gente vai usar a série inteira, não é? Aqui eu posso escolher o rótulo dos dados, se eu assim quiser. Como eu vou ter uma curva só aqui, eu deixo só esse valor, mas se você já quiser fazer todas as suas curvas num gráfico só, não tem problema, tá bom? E agora os elementos do gráfico, né? Você pode escrever e colocar títulos. Então o meu eixo X aqui vai ser o quê? Vai ser a tensão em R em volts, ok? O meu eixo Y vai ser a corrente em amperes, certo? E se eu quiser colocar um título para o gráfico, eu posso dizer que é o R de 33 ohm, certo? Aqui tem uma inserção de legenda, mas aí vai do gosto do freguês, né? Se você tiver uma curva só, não faz muito sentido ter legenda. Senão você pode deixar, tá bom? Você pode deixar ou não com as linhas de grade, certo? E pode até colocar linhas de grade também no outro eixo, se você achar que fica mais bonito. De novo, é muito gosto do freguês aqui, tá bom? Então vou finalizar aqui o gráfico e pronto, a gente já tem a nossa curva, né? Só que ela não está toda... Eu só tenho poucos pontos, porque eu fiz poucos pontos. Se você fizer vários, você vai ter ela muito melhor preenchida, tá bom? Depois eu vou clicar aqui com o botão direito e pedir para inserir uma linha de tendência, tá vendo? Então, de novo, não adianta clicar com o botão direito no gráfico. Eu preciso clicar com o botão direito em algum dos pontos. Então eu escolhi esse ponto aqui, cliquei com o botão direito e peço para inserir uma linha de tendência, tá bom? Ele já inseriu uma linha de tendência e a que eu quero mesmo é linear, tá bom? Mas eu posso colocar logarítmica, posso colocar exponencial, polinomial e assim por diante. Eu vou fazer uma linear, porque a lei de Ohm é linear, ok? Depois o que eu quero? Eu quero que ele mostre a equação, certo? E, de preferência, ele pode até mostrar o coeficiente de determinação, porque não custa nada. Não força a intercepção, deixa tudo livre, ok? E do jeito que está, o resto já está tudo configuradinho. Vamos clicar em OK. Olha só, ele não sabe quantos algarismos significativos você quer. Então ele mostrou com todos os que ele tinha, tá bom? Aí vai do nosso trabalho agora aqui, escrever, digitar, né, esses resultados e depois ajustar. Então, vamos digitar o coeficiente angular, né? Então, eu vou chamar aqui de coeficiente angular. Então, o coeficiente angular que a gente acabou de medir nessa curva corrente por tensão vale 0,03038. A gente pode parar por aqui. Se você quiser colocar mais um pouco de casa, não tem problema, tá bom? Mas já tem bastante casa decimal aqui, a gente certamente não tem tanta precisão. Porque os nossos números de corrente têm menos casas decimais do que isso, né? Então note que esse ajuste não ficou perfeito. Se ele tivesse ficado perfeito, o R quadrado tinha dado 1 e não deu, tá bom? Então tem algum pequeno erro aqui. Esse pequeno erro, apesar de a gente estar lidando com uma simulação, do que será que vem? Provavelmente é daqui, ó, da imprecisão que eu tenho na corrente, porque se eu tiver uma dízima aqui, ele vai arredondar o valor, tá vendo? O que é bacana, porque fica mais próximo de uma medida real, porque o multímetro também não vai dar infinitos números, tá bom?
Agora, a resistência que eu quero, ela não é o ajuste da reta da curva corrente por tensão, mas sim da curva tensão por corrente. Então, a princípio, eu teria que inverter esse gráfico. Mas o mais fácil, na verdade, é inverter o coeficiente. Então, o meu R medido em ohm vai ser igual a 1 dividido pelo coeficiente angular. Ok? E ele está aqui, ó, 32,91, 36, né? É claro que eu não tenho todas estas casas decimais. Então, o que eu vou fazer é diminuir, né? Se eu clicar aqui, ele já ajusta para 2, que é relativamente razoável, tá bom? Ou ele volta lá para vários, né? Então 2 já está razoável porque as minhas medidas também tinham 2. No máximo eu tenho 3 casas decimais aqui de precisão, tá bom? O coeficiente angular, se você quiser deixar todos aqui, tanto faz, porque o nosso resultado está aqui. Então note que tem um pequeno erro, né? Eu esperava que fosse 33 e deu 32,91. Será que a gente é capaz de explicar esse erro? Acho que com certeza, de novo, por causa dessa imprecisão aqui, certo? Se você tentar fazer esse mesmo experimento com um resistor que vai dar valores redondos, então, por exemplo, refaça esse experimento com 10 ohms. Se você refizer ele com 10 ohms, você deve encontrar uma resistência medida exata, porque você não vai mais ter nenhuma dízima aqui nas medidas de corrente, ok? Mas como a nossa resistência é 33, pelo arredondamento do simulador eu gero um pequeno erro aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que tenham entendido como usar o FET e tenham entendido como usar o LibreOffice também para uma tarefa simples como essa, tá ok? Até mais e bons estudos!